Boa noite, irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe nessa noite. E aproveitando também, eu gostaria de apresentar os irmãos, a senhora Elisângela, por favor. Fique de pé, vamos recebê-la com carinho, por gentileza. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. Prazer enorme ter a irmã aqui, tá bom? No final do culto eu peço aí o pessoal para anotar seu nome, sua data de nascimento, seu telefone de contato, só para a gente registrar a sua presença e mandar uma mensagem depois de agradecimento, tá bom? Não me deixem esquecer, ok? Vamos lá. Irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, eu vou botar um tema assim bem atual, né? Tem muita gente aí, né, distribuindo chaves, né? Então você vê que tem toda palestra, até mensagens, né, pastorais, vem sempre com uma chave de vitória, e aí eu aproveitei e usei esse termo também. Então nessa noite eu queria entregar para você uma chave para a vitória da sua vida. E eu convido você hoje a juntos, né, nos prepararmos espiritualmente para os eventos neste mês de março, que nós estamos aí começando a participar, e que refletem o avanço da igreja, o propósito da igreja em benefício às pessoas. E algo que é muito interessante é que quando a obra de Deus avança, as lutas começam a aparecer. Quando você começa a buscar algo especial para a sua vida, as dificuldades começam a se levantar. Eu queria dizer que isso não é única e exclusivamente voltado à sua vida. Em Neemias capítulo 4, no versículo 6, a palavra de Deus na versão Ara vai dizer assim: quando eles estavam edificando os muros, ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Toda reconstrução, toda obra, todo projeto, tudo algo novo que começa a acontecer, você tem ânimo, você tem motivação, você tem uma esperança, você tem uma alegria, né? Você está começando, você está vendo um caminho novo se abrindo, uma nova oportunidade acontecendo e você fica alegre, você fica feliz. Só que no mesmo momento que você começa a se alegrar pelos resultados que você começa a ver positivos, irmãos, existe alguém que se incomoda com você. Existe alguém que se incomoda com o seu sucesso, com a sua alegria. E tem pessoas que, infelizmente, o que elas fazem? Elas evitam de demonstrar a sua alegria para evitar ataques, né? Para evitar que o inimigo se levante. Porque a pessoa entende que a luta ela é carnal. Porque ela entende que o vizinho descontente, né, se ele vê você alegre, aí ele vai ficar incomodado. Ou então se ele vê você chegando com o seu carro novo, ele vai ficar incomodado. Mas na verdade, irmãos, a nossa luta não é carne e sangue, mas existe algo espiritual que o inimigo move no sobrenatural, e é claro que ele levanta pessoas para desmotivar você. Ele levanta pessoas para te parar, para te bloquear, e é algo que você não pode deixar isso acontecer. Não pode permitir que nada venha roubar o seu ânimo, a sua alegria. Você não pode permitir que nada venha tirar aquilo que Deus está te entregando. Amém? Aquilo que Deus está colocando na sua vida, você não pode abrir mão disso. Seria insanidade fazer isso. Então já queria deixar na sua mente e coração gravado o seguinte, que todo o avanço espiritual vai gerar oposição, vai gerar uma luta espiritual. E existem lutas que acontecem internas e externas, e isso faz parte do processo de crescimento. Por exemplo, internamente na sua própria vida, você fica com incertezas, com medo e com insegurança. É uma luta interna. E existem lutas externas. É quando alguém vem te desmotivar. Isso também acontece, não é verdade? Dentro da nossa família, por exemplo, nós temos sempre alguém que está descontente com o nosso crescimento, com o nosso avanço, né? Tem sempre um parente, alguém que desdenha daquilo que nós temos e estamos conquistando com tanta alegria. Você fala para a pessoa assim, eu já ouvi algumas vezes isso, você fala para uma pessoa: poxa, eu consegui
Sei lá, eu consegui comprar uma bicicleta. Aí a pessoa fala assim, mas bicicleta é coisa do passado, o negócio agora é aquela scooter, né? Aquela motinha e tal, sempre desmerecendo. Aí tu já vê que é uma pontinha de inveja, porque você teve sucesso em alguma área da sua vida. Às vezes essa pessoa não tem nem bicicleta, né? E ela já bota um empecilho ali naquilo que você está fazendo. Então, acontecem lutas internas e externas, e isso faz parte da sua caminhada. Isso faz parte da sua vida. O inimigo tenta parar aquilo que Deus está levantando na sua vida. E eu digo para você, não interprete as lutas e as dificuldades como um sinal de derrota, como um sinal de fracasso, mas como um sinal de que a obra de Deus na sua vida está avançando, que a mão de Deus está cuidando de você. Amém, irmãos? Interprete dessa maneira, poxa, as lutas estão vindo, a dificuldade está vindo, mas Deus sempre abre um escape. Uau, Deus é tremendo, poxa, eu não sabia mais que caminho seguir, mas olha, Deus abriu essa oportunidade e eu estou avançando nesse princípio. Eu sempre observo isso, irmãos. Eu tenho pouca idade, talvez os irmãos aqui sejam mais experientes do que eu, mas eu tenho 42 anos de idade, vou fazer 43 esse ano. Mas irmãos, toda dificuldade que se levanta na minha vida, eu fico observando a porta de escape que Deus já providenciou. Toda. Eu sei que Deus já fez, sabe por que eu sei? Porque Ele é fiel. A palavra de Deus é fiel e Ele é imutável. E Ele jamais vai deixar um filho seu desamparado, abandonado, jamais. Ele sempre vai abrir uma oportunidade. O problema de muitas pessoas é que elas ficam tão focadas no problema, na dificuldade, que não enxerga a provisão de Deus. Poxa, pensa comigo, eu estava imaginando aqui agora, Abraão, quando estava oferecendo Isaque, seu filho, por mandamento de Deus, e ele estava ali oferecendo. E aí ele vai, levanta aquele punhal para sacrificar Isaque com o coração partido, porque era o filho da promessa. E ele vai, levanta, mas ele confiava em Deus, ele sabia que Deus tinha uma promessa, Deus já tinha liberado uma promessa sobre Isaque, mas ele obedeceu. E ao que ele foi fazer o golpe, o anjo disse para ele parar. Abraão, pode parar, Deus já viu a sua fidelidade. Deus já viu que você é fiel a Ele, fique tranquilo. Beleza, mas e agora, como é que eu vou fazer? Tem Isaque aqui, eu não trouxe mais nada, só trouxe Isaque para sacrificar. E aí Deus vai e fala para ele, olha ali o que eu já preparei, a oferta que eu preparei. Tem muita gente que não consegue ouvir a direção de Deus, aonde Ele já preparou o escape, aonde Ele já preparou algo. Então, presta sempre atenção nisso, observe, escute e veja o milagre que Deus já manifestou para você, a porta que Deus já abriu para você. Segundo ponto que eu queria te falar, em tempos assim, de lutas e dificuldades, o caminho da igreja, e nós somos membros, consagração, é uma separação, é um momento de você alinhar a sua vida com Deus. E em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, diz a palavra do Senhor, e eu acredito muito nesta palavra, que ela diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Olha que interessante, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor ficam à procura daqueles que estão buscando e acreditando ao Senhor. E consagrar, irmãos, nós já falamos sobre isso, significa intensificar a oração. Significa você se separar, você guardar o seu coração, buscar uma unidade espiritual com Deus, colocar o propósito diante de Deus, a vontade que Ele colocou no seu coração é entregar a Deus. Por isso, antes de qualquer esforço humano, nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus.
E eu digo para você, sábado agora, por exemplo, nós temos um grande desafio na nossa igreja, que é fazer este almoço, né, de arrecadação para o custeio das obras. E todo almoço, irmãos, sempre tem uma luta absurda, uma luta espiritual muito grande, né? A semana é um desafio, a semana é uma luta, e eu digo para você, todo almoço, todo evento, toda atividade, todo culto é uma luta muito grande. E por que nós fazemos isso há 33 anos? Vamos completar esse ano de 2026. Porque nós não nos movemos pelas lutas, mas pela provisão de Deus em todos esses anos. Então eu digo para você, não viva com medo, acanhado, né, pelas dificuldades ou pela luta, mas acredite no que eu te digo, o poder de Deus é muito maior do que todo inimigo que se levanta contra a sua vida. Tudo que se levanta contra a sua vida, o teu Deus é maior e mais forte. Eu acredito nisso. E é por isso que eu não desisto. É por isso que, né, muitas das vezes, isso me renova, isso me fortalece, porque o meu Deus é maior. Pode se levantar milhares e milhões, Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora, uma coisa eu tenho certeza, Deus olha e observa cada pessoa. E como nós temos estudado todas as manhãs falando sobre Jerusalém, sobre aqueles profetas menores, me chama a atenção o seguinte: as mesmas nações que se levantavam em ataque contra Jerusalém, para destruir Jerusalém, sendo juízo de Deus, elas estavam fazendo isso porque Deus estava permitindo, mas isso não inocentou elas também de responder a Deus. Ou seja, as pessoas que se levantam contra você, você pode ter certeza que estão se levantando contra o próprio Deus na sua vida, porque é Deus que governa a sua vida, amém? A obra é de Deus, irmãos, você pertence a Deus. A obra de Deus sempre conta com a provisão de um Deus de milagres. Filipenses capítulo 4, no versículo 19, vai dizer assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Queridos, existe uma verdade espiritual muito grande aqui. Deus move corações, Deus abre caminhos, Deus traz à existência aquilo que não existe, Deus libera recursos e Deus honra quem se levanta em favor da sua obra. Então, quando você trabalha em prol da obra de Deus, seja qual for a atividade, você pode ter certeza que Deus está observando o seu compromisso, a sua dedicação, a sua fidelidade, o seu amor, e Ele honra a cada pessoa, Ele honra e abençoa. Por isso, faça a sua parte com fé, confiando na provisão de Deus, no cuidado de Deus, e pode ter certeza, não permita que a voz do inimigo, a voz que tenta te parar, seja maior do que a voz de Deus que te renova, que te consola, que te fortalece, que te sustenta. Amém, irmãos? Não permita, teu Deus é maior. Agindo Deus, quem impedirá? 3 posicionamentos da igreja neste tempo de lutas e aflições. Primeiro, grande e principal, é a consagração, que é você buscar um tempo de oração e entregar a Deus aquilo que está no seu coração. Segundo, a perseverança, que é o quê? Não parar por causa das lutas e das dificuldades, porque senão, se você parar, o único que vai ficar prejudicado vai ser você. Para analisar, se você está chegando em determinado ponto da sua vida e você desiste, abre mão, você deixa de conquistar. Eu não sei se vocês já viram, eu gosto muito de citar esse exemplo do corredor, maratonista. Sabe aquela pessoa que está correndo 30 quilômetros, 40 quilômetros, e no final ela dá uma bobeira, já celebrando a vitória, nem passou da faixa, mas ela já celebra a vitória, já deixa um pouquinho a desejar ali, e alguém vem e passa por ela, e ganha o primeiro lugar. Irmãos, eu já vi situações assim, sabe, por descaso, e a pessoa perdeu. Depois de uma longa caminhada, ela perdeu na reta final, porque ela descuidou. Por isso a palavra de Deus sempre diz para a gente perseverar.
Perseverar é não parar por causa das lutas e das dificuldades. E o terceiro e último ponto, que para mim também é muito importante, é confiar naquele que te chamou. Isso é o principal. Deus chamou você? Então confia nele. Então acredite nele, que confiar é isso. Confiar é acreditar, é crer que Deus suprirá tudo o que for necessário. Jesus estava andando com Pedro e precisava entrar numa cidade. Deixa eu beber uma água aqui, senão eu não vou aguentar. Jesus precisava entrar numa cidade, aí andando com Pedro, e aí quando você chegava naquela cidade, você precisava pagar um tributo. E aí, Jesus sem dinheiro, Pedro sem dinheiro, chega na hora e fala assim, e agora, o que a gente vai fazer? Pedro, diante de Jesus, Jesus fala assim, dá uma orientação para ele, Pedro, vai lá, pesca aí um anzol e pesca um peixe. O primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele e vai ter um imposto para você e para mim. Olha que interessante. Desculpa. Olha que interessante, como Deus supre, como Jesus supre. Então, hoje, se você tem uma necessidade, acredite, Deus vai suprir agora. Se você tiver fé, Ele vai suprir. Amém? Ficou maneiro, hein? Ficou boa. Ai, desculpa. Por último, Salmo 127. Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Lembre-se sempre do seguinte, você pertence a Deus e a obra é de Deus na sua vida. Acho que eu não vou conseguir, peraí. Ainda estou me recuperando de uma gripezinha, mas estou. Bom, a obra é de Deus, o povo que trabalha com fé, Deus confirma com provisão e bênção sobre a vida de cada pessoa. É igual aquele carro velho. Gente, eu já tive um carro velho bacana que quando você pensa que ele pegou, ele não pegava. Mas vamos lá. Falou em carro velho, o pessoal se movimenta logo, né? É uma luta, sei como é que é. Bom, para a gente terminar aqui, a obra é de Deus, o povo que trabalha com fé, Deus confirma com provisão e bênçãos sobre a vida de cada pessoa. Então, acredite, Deus está cuidando de você. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Aproveite esse momento, feche os seus olhos e coloque diante de Deus aquilo que é importante na sua vida, aquilo que você precisa consagrar, aquilo que você precisa entregar nas mãos de Deus. Talvez possíveis resistências que você esteja vivendo, dificuldades que se levantam. Comece agora a colocar diante de Jesus e creia que Ele está ouvindo a sua oração. Aleluia. Se é a sua família, coloque diante de Deus, se a necessidade for essa.
poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder. Enquanto o Anderson vai orando, continue colocando diante de Deus a sua necessidade, a sua luta. Eu creio no Vai alinhando o seu coração com Deus. das mãos que se Aleluia. levantam. Eu creio no poder da oração. Sim, Senhor. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Eu creio, Senhor, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Você pode dizer mais uma vez nessa noite? Eu creio no poder da oração. Fechar nossos olhos, Senhor. Abrir o nosso coração ao Senhor. Como o Senhor nos ensinou, Pai, nos chegar a Ti com o coração aberto, porque é lá que o Senhor tem sondado em todo o tempo, Senhor. E aqui nós estamos mais uma vez reunidos no Seu nome, Senhor, clamando a Ti, Pai, que o Senhor possa agir em nosso favor, agir, Senhor, na área da nossa vida, para que nós possamos, Senhor, continuar de pé, para que aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos levar, melhor dizendo, nós possamos estarmos firmes na Sua presença, Senhor. Seja aqui na Tua casa, seja no nosso trabalho, seja em nossa casa, Senhor, na casa que o Senhor tem sustentado também, Senhor, mas principalmente, Senhor, em nossos corações. Como Tua igreja, Senhor, crendo em Ti, nós Te pedimos nessa noite, fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor,
para que nós possamos continuar combatendo, Senhor, o inimigo de nossas almas que tem tentado todos os dias nos derrubar, todos os dias nos afastar de Ti de alguma forma, Senhor. Te pedimos porque sabemos que só o Senhor, Pai, só o Senhor pode fazer isso por nós e em nós. Só o Senhor, Pai, pode, Pai querido, trazer de volta aquilo que foi perdido. Só o Senhor, Pai, pode ministrar em nossos corações aquilo, Pai, que é necessário para que haja vida, vida em Ti, Senhor. Aonde o Senhor nos levar, aonde plantarmos a planta dos nossos pés, como o Senhor diz, para que seja abençoado, Senhor, é necessário que haja a Sua presença, e que a Sua presença, Senhor, esteja conosco, esteja em nossa família o tempo todo. Senhor, te pedimos, Pai querido, que hoje seja a noite em que o Senhor possa derramar da Sua cura sobre as nossas vidas. Cada hora, Senhor, cada área de nossa vida que precisa ser curado. Cadeias, Senhor, Deus, sejam jogados por terra em nome de Jesus. Áreas da nossa vida, Senhor, que ainda possa estar amarrada, oh Senhor. Cada fraqueza que ainda há em nós, mesmo aquelas que ainda não estamos apercebidos, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor, aquilo que precisa, Senhor, mudar dentro de nós, e nós te pedimos, Senhor, com o coração aberto, haja, Senhor, no meio de nós, para que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor, para que nenhuma outra palavra e nenhuma outra voz venha nos separar de Ti, Senhor. Oh, mas que seja somente ao Senhor, Pai, que nós venhamos ouvir em todo tempo, em todo lugar, em todo instante. Fortaleça, Senhor, a mãe que entrou por essas portas nessa noite, a esposa que entrou por essas portas nessa noite, o filho que entrou por essas portas nessa noite, e que está, Senhor Deus, ouvindo e participando deste culto nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, haja, Senhor, nessa noite, como o Senhor agiu, Senhor, no dia de Pentecostes, haja, Senhor, no meio de nós, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Tu sabes disso, por isso estamos aqui, Senhor. Vou levar meus problemas pra Deus. Diga a Ele. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim, Senhor, eu creio no poder da oração. Aleluia, Jesus. Não desanime diante das dificuldades, não desanime diante das lutas, pelo contrário, viva crendo em Deus, viva crendo neste Deus que está cuidando de você. O apóstolo Paulo, ele viveu muitas lutas, perseguições, humilhações, desafios que eu acho que a gente nem consegue imaginar o que seria isso, e isso tudo por causa do Evangelho, isso tudo porque pregava Jesus. E ele deixa para a gente um princípio de fé muito grande, de viver pela fé. Em 2 Coríntios 4, no versículo 16, ele vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação.
na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Pai, que nessa noite possamos olhar para Ti, para a Tua provisão, para o Teu cuidado. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, e não permita que nada venha tirar a Tua presença das nossas vidas, a Tua alegria, Senhor, o prazer de Te servir, ó Deus. Não permita que o inimigo venha roubar, não permita, Senhor, que o inimigo venha destruir, não permita que o inimigo venha matar, ó Deus. Pelo contrário, nós sabemos que essa é a vontade dele, mas a Tua vontade em nós é soberana, Deus. Por isso que quando estamos cansados, o Senhor nos renova. Por isso que quando estamos fracos, o Senhor nos fortalece. Por isso que quando estamos sem direção, o Senhor nos guia. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, e que possamos viver algo novo em nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui representado, Deus. Cada pessoa que passou por essas portas, cada família e cada casa, Senhor, que está conectada nessa transmissão, ó Deus. Cada instrumento Teu que está sendo tocado nessa noite, Pai. Vem com Teu poder e autoridade sobre esta vida e faz a Tua obra, Senhor. Que o Senhor possa declarar e as pessoas possam ouvir, ó Deus, que o Senhor está cuidando de cada situação. Talvez a minha situação seja diferente das pessoas aqui, de cada pessoa. Talvez nós estejamos aqui diante de várias situações diferentes, tribulações e lutas. Mas o Senhor é o único que pode todas as coisas. Por isso, Deus, acampa os Teus anjos ao nosso redor e livra-nos de todo mal em nome de Jesus. Eu saio daqui nessa noite, Deus, crendo e confiando no Deus de milagres, no Deus de provisão, no Deus de cuidado, no Deus de amor, no Deus que não nos chamou por acaso, pelo contrário, nos chamou com um propósito, e as Tuas promessas vão se cumprir nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. A Tua vontade vai se cumprir, e eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Levante-se, fique de pé, vamos orar por esses pedidos. Se você tem algo ainda no seu coração, coloque nas mãos de Deus e acredite que Ele vai romper todas as barreiras em nome de Jesus. Aqui nós temos pedidos que nós colocamos, necessidades que nós apresentamos diante de Deus todos os cultos. E eu queria que você levantasse as suas mãos num ato de fé, de bênção sobre a sua vida, e se colocasse agora como instrumento de Deus para abençoar. A palavra de Deus nos diz que há muito poder e autoridade na oração do justo, e quando a igreja se levanta em propósito de oração, eu creio que milagres acontecem. Por isso, nessa noite, Deus, levantamos as nossas mãos para abençoar essas vidas. Cura, Senhor, os enfermos, toda e qualquer enfermidade. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui, ó Deus, por algum desafio, seja no seu corpo, seja na sua alma, que o Senhor venha curar, ó Deus, e libertar de todo e qualquer mal. Apresento a Ti, Deus, algumas necessidades financeiras, portas que precisam ser abertas, Senhor, respostas que precisam acontecer, processos que precisam andar, ó Deus. Pai, que o Senhor venha com o Teu poder e autoridade abençoando cada vida aqui nesses papéis, cada nome escrito que esteja guardado, Senhor, e cada oração, ó Deus, seja acrescentada agora em nome de Jesus. Abre os céus, ó Deus, e derrama das Tuas bênçãos sem medidas sobre essas vidas. Cuida da Tua igreja que está aqui nessa noite, daqueles que estão na transmissão. Abençoa, Deus, esses lares e multiplica as Tuas bênçãos sobre cada vida.
Que possamos te ouvir mais, possamos ouvir mais a tua voz, sentir a tua presença em todo momento, a direção do teu Espírito Santo. Conduz, ó Deus, cada um de nós e leva-nos guardados pelo teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Não saia correndo, fale com essa pessoa do seu lado e sábado eu conto com o seu apoio, com a sua participação, em nome de Jesus.